volta agora com o tema densidade, tá? Na aula anterior nós aprendemos a converter unidades de medida, tá? E lá nós vimos diversas unidades de medida, como por exemplo para volume, para massa, para temperatura, né? Lá que se refere às escalas térmicas. E hoje eu trago para vocês o conteúdo densidade. Então, pessoal, a definição de densidade. Densidade é uma propriedade específica de cada material que serve para identificar uma substância. Ou seja, cada material tem sua densidade característica, ok? Então, e como é que nós vamos calcular a densidade de uma substância? Então vejam só, né? A densidade nós vamos chamar de D, então será representada pela letra D, densidade D, e a relação que nós temos aqui, ó, densidade D é a relação entre a massa M, tá? E o volume V de determinado material, seja ele sólido, líquido ou gasoso, tá? Então, através da fórmula, nós vamos calcular a densidade de qualquer material, ok? Então, a fórmula é esta aqui, ó, sempre será. A fórmula é D igual a massa sobre o volume, ou seja, eu vou ter que, para calcular a densidade, D, eu vou usar esta equação matemática, D igual a massa, ou seja, o valor da massa dividido pelo volume, ok? Então, ó, aqui eu tenho o que significa cada letrinha, D, densidade, M será a massa, V, o volume, tá? Então, são as três variáveis que nós vamos ter aqui na nossa equação matemática, ok? As três letrinhas lá, cada uma representa, tá? Um valor. Então, as observações que eu tenho aqui, ó, a densidade ela pode ser calculada em diversas unidades de medida, tá? E aqui nós temos, ó, a densidade pode ser representada em gramas por litro, gramas por ml, gramas por centímetro cúbico e ainda tem outras unidades que eu não trago para vocês neste momento, tá? Então, só para a gente ter uma ideia, ó, o que significa a densidade, certo? Imagine que eu tenha aqui, ó, que eu tenha dois materiais. Dois pedacinhos, ó, imagine que eu tenho um pedacinho aqui, eles vão de dois materiais, cada um tem o mesmo volume, ó, os dois materiais terão os mesmos volumes, ou seja, são do mesmo tamanho, tá? O volume é o mesmo, aí vocês lembram lá das fórmulas matemáticas, para calcular as figuras geométricas, né? Então, imagine que isso aqui seja, isto aqui é um cubo, certo? Isto aqui também é outro cubo, eles têm o mesmo volume, mas eles são formados de materiais diferentes, tá? Então, olha só, imagine que você colocou esse material aqui na balança, ó, esse cubozinho aqui na balança, e ele pesou 100 gramas, tá vendo? 100 gramas. O volume desse pedacinho aqui de material, ele tem um volume de 100 ml, ó, foi calculado lá 100 ml, ok? Ou seja, se eu for calcular a densidade deste material aqui, basta eu pegar, ó, a massa, que é 100 gramas, colocar no lugar do M, e o volume de 100 ml no lugar do V e fazer a divisão. Quando eu fizer a divisão, eu vou ter a densidade deste material aqui, tá? Que é uma propriedade específica e vai determinar de qual material isso aqui, ou seja, qual substância forma esse cubinho aqui, certo? Já este outro material aqui tem o mesmo volume do outro que nós vimos, mesmo volume, porém quando a gente colocou esse cubozinho na balança, ele pesou uma massa de 1 kg, tá? 1 quilograma, estão vendo aqui? Tá? Mas o volume é o mesmo, ó, do material anterior, ou seja, o tamanho é o mesmo, o volume é o mesmo, ou seja, 100 ml. Então, para calcular a densidade desse material aqui, basta eu pegar a massa, substituir no lugar do M e o volume no lugar do V, fazer a divisão e vou encontrar a densidade. É óbvio que aqui eu vou ter que trocar a unidade de medida aqui para massa, certo? Poderia ser para eu ter gramas por ml, ó, tá vendo que está em ml, certo?
então eu vou ter aqui a densidade desse material aqui. É óbvio que quando a gente fizer os cálculos desses dois materiais aqui, esse material aqui que tem uma maior massa, tá? A massa é maior do que esta aqui, este material vai ter uma densidade muito maior do que este material aqui, ok? Então só para vocês terem uma ideia de como a gente faz esses cálculos, tá certo? E agora nós vamos ver um exemplo aqui, ó, de um exercício pedindo para nós calcularmos a densidade do material, certo? Prestem bem atenção, ó. E eu fiz as definições aqui com cores diferentes, observem, que é de propósito para que nós tenhamos uma visualização melhor do que significa cada um. Então eu coloquei preto aqui, ó, preto na cor preta, significando a densidade, o M vermelho significando a massa e o V verde relacionado com o volume, tá certo? E aqui, ó, no exercício que eu fiz, eu coloquei os valores de acordo com as cores que eu mencionei aqui, tá certo? Assim facilita a nossa aprendizagem. Então, aqui, vamos fazer uma leitura. Lembre-se do que eu falei. Quando a questão se referir a cálculos, nós retiramos os dados do exercício, ou seja, do enunciado, colocamos em uma tabela ao lado e aí fica mais fácil para a gente jogar na fórmula e fazer os cálculos. Quando nós retiramos os dados, jogamos nesta tabelinha aqui, a gente observa as unidades de medida. Caso precise converter uma unidade em outra, nós faremos isto, tá certo? Utilizando a regra de 3 simples. Então vamos à leitura do nosso exercício. Exercício, ou seja, exemplo número 1. Se um corpo tem a massa de 20 gramas, então no meu exercício eu já consigo ver o valor da massa. A massa vale quantos gramas? 20. Venho aqui no lugar do M e coloco 20 gramas, tá? Eu estou tirando este valor do exemplo aqui, ou seja, do enunciado da questão, tá? Continuando. E1, volume de 5 ml. Então eu tenho o volume do material. E este valor aqui, ó, este valor aqui, eu vou colocar aqui no V. Então, o volume é igual a 5 ml, ou seja, 5 mililitros, tá bom? Então, eu tenho a massa e já tenho o volume. Vejam que as cores são iguais, que é para a gente observar melhor. Continuando a leitura. Quanto vale sua densidade? Ou seja, ele está perguntando, ele está pedindo para você calcular a densidade do material. Então, se ele pediu para você calcular a densidade, é óbvio que você não tem o valor do D, e aí você coloca um ponto de interrogação. É justamente este D, ou seja, o valor da densidade que nós vamos encontrar fazendo os cálculos utilizando a equação matemática, ou seja, a fórmula que está relacionada à densidade dos materiais, tá certo? Então agora, de posse da equação matemática, ou seja, da fórmula, nós vamos fazer os cálculos necessários. Então, pego a fórmula D igual a M sobre V, trago para cá, ó, D igual a M sobre V, e aí eu vou fazer as substituições necessárias, ok? Então, D é igual. Vou escrever o D novamente, porque eu não sei quanto vale ele, é justamente o que eu quero calcular. Então, D igual da fórmula, no lugar do M, eu vou colocar o valor que eu tenho, ou seja, 20 gramas, e no lugar do V, eu vou substituir o V por 5, tá? Que é o volume. Então, o volume é igual a 5 ml, venho aqui embaixo, no lugar do V, substituo por 5 ml. Fazendo as contas aí, 20 dividido por 5 vai dar 4. Então, a minha resposta vai ser densidade D igual a 20 dividido por 5 vai dar 4. 4, quais são as unidades que eu vou colocar? Grama, ou seja, a massa é grama, por ml, tá? O volume está em ml. Ou seja, fazendo a leitura disso aqui, a densidade deste material vai ser D igual a 4 gramas por ml. Ou seja, ele está nos dizendo que cada ml desta substância aqui vai conter uma massa de 4 gramas. Tá certo? Estão vendo como é bem simples isto? Então, aqui está um exemplo do cálculo da densidade de um material. Volto já já com mais exemplos.
Estou de volta. Agora, damos continuidade ao que nós tínhamos visto sobre densidade. E agora eu trago para vocês mais duas equações que são derivadas daquela primeira que nós vimos, tá certo? Então, assim, em algum momento, é óbvio que agora no início da aprendizagem, vocês vão escolher uma das três equações. Quem vai dizer isso para você é o enunciado da questão, mas quando você aprender mesmo, basta você utilizar só esta fórmula aqui, porque com esta fórmula aqui você consegue calcular tanto a densidade ou a massa da substância ou o volume da substância. Ou seja, quando você aprender mesmo, com esta fórmula aqui, você calcula qualquer uma dessas letrinhas aqui, ou seja, qualquer um destes valores. Por quê? Porque tem exercícios, tá? Existirão exercícios que pedirá para você calcular a massa do material, ou o volume do material, ou a densidade do material, tá certo? Enquanto vocês não fixam a forma, enquanto vocês não aprendem a utilizar só esta fórmula aqui, então eu forneço para vocês as outras duas fórmulas que são derivadas desta aqui, na qual vocês poderão utilizar qualquer uma delas, tá? De acordo com o enunciado da questão, tá certo? Então, só para a gente ver aqui, ó, esta fórmula aqui, que é a fórmula principal da densidade, ó, densidade igual a massa sobre o volume, ou seja, densidade é igual a massa dividida pelo volume, e desta fórmula aqui nós temos estas duas fórmulas derivadas, tá? Basta a gente pegar esta fórmula aqui, fazer algumas modificações matemáticas, ou seja, mudar de posições, e nós teremos estas duas fórmulas derivadas aqui, tá? Então, prestem atenção. Quando vocês forem calcular a densidade de um material, ou seja, o exercício pedir para você calcular a densidade de um material, você utiliza esta fórmula aqui. Se a questão pedir para você calcular a massa da substância, a massa do material ou a massa do objeto, você vai utilizar esta fórmula aqui. M, ou seja, massa igual a densidade multiplicada pelo volume, tá? E aí a questão vai fornecer para você o valor da densidade e o valor do volume, e você vai encontrar o valor da massa, ou seja, vai calcular a massa do material. Mas a questão fornecerá esses dois valores aqui, ou seja, o valor da densidade e o valor do volume, tá? Caso a questão peça para você calcular o volume do material, o volume do corpo, o volume do objeto, você vai utilizar esta fórmula aqui, tá? Então, volume V é igual a massa do material dividida pela densidade, tá? Então, ele vai fornecer no exercício o valor da massa, vai fornecer também no próprio enunciado da questão o valor da densidade. Então, você, de posse desses dois valores, você faz as substituições, faz a divisão e você obterá o valor do volume do material, certo? Então, vamos aqui ao segundo exemplo agora, referente ao cálculo da densidade, tá? Vamos fazer uma leitura aqui do enunciado da questão e aí a resolução do exercício, ok? Então, o que nós fizemos aqui? Vamos lá. Primeiro, a gente separa os dados do exercício, tá? Que está aqui no enunciado, e depois nós vamos substituir em uma destas três fórmulas aqui, tá certo? Então, prestem atenção ao enunciado da questão. Ele diz assim, ó, calcule o valor da massa. Então, já sei que eu vou ter que calcular a massa do material, tá? A gente sabe que a massa do material é chamada de M. Então, eu já sei que o valor da massa eu não tenho. Então, eu venho aqui, ó, e coloco o meu ponto de interrogação, certo?
Por que que eu escrevi a letra D, a letra N e a letra V? Porque na minha fórmula eu tenho essas três letrinhas e cada letrinha dessa representa uma, tá? Uma propriedade aqui do material. Ou seja, eu tenho a densidade, eu tenho a massa e tenho o volume, tá? Então, a massa eu não sei, coloco o ponto de interrogação. Continuando aqui na leitura da minha questão, eu tenho de um objeto construído de ouro maciço, cuja densidade é igual a... Então, ele forneceu para a gente aqui o valor da densidade do ouro. Então, você veja, ó, a densidade aqui vai ser igual a 20 gramas por centímetro cúbico. Observem aqui a unidade de medida da densidade, gramas por centímetros cúbicos, tá certo? Então, eu tenho o valor da densidade, pego este valor, coloco no lugar do D. A densidade D é igual a 20 gramas por centímetro cúbico, tá? Que é o valor aqui do enunciado. Continuando a leitura, e volume V igual a 25 centímetros cúbicos, tá certo? Então, eu tenho o valor do volume deste pedacinho de ouro aqui. O volume V é igual a 25 centímetros cúbicos, então no lugar do V eu vou escrever aqui, ó, volume V igual a 25 centímetros cúbicos, tá certo? Por que que eu peço para vocês retirarem os dados do enunciado, tá? Em uma tabela à parte e depois fazer a observação das unidades de medida. Vejam só, a densidade D está em gramas por centímetro cúbico, certo? O volume V está em centímetros cúbicos. Vejam as unidades iguais. Ó. Se este volume aqui estivesse em litros, eu teria que converter o volume que estava em litro para centímetro cúbico. E aí nós iríamos fazer esta conversão de unidade usando aquela regra de 3 que nós aprendemos naquela aula anterior, certo? Então, como o volume aqui está em centímetro cúbico e a densidade está em gramas por centímetro cúbico, ou seja, centímetro cúbico, que são unidades para volume, são iguais, eu não vou precisar converter absolutamente nada. Vou pegar esses valores e jogar na minha fórmula da densidade, tá? E aí nós vamos ver se nós vamos utilizar esta fórmula, esta ou esta aqui. Como eu tenho que calcular a massa do material, eu vou utilizar esta fórmula aqui, ó, certo? Então, eu vou pegar esta fórmula, vou trazer para cá e fazer as devidas substituições. Então, eu vou escrever aqui, ó, densidade D é igual a massa, deixa eu pegar a fórmula aqui para a gente fazer já direto os cálculos, tá certo? Vou pegar esta fórmula aqui, ó. Então, eu vou ter N é igual a densidade vezes o volume. Vou substituir agora, ó, tá certo? Vou substituir com os valores que eu tenho aqui, ó. O N, que é referente à massa, eu não sei quanto vale, é justamente o que a questão está pedindo para calcular. Eu venho aqui e escrevo o N, ó, N, a massa, igual. O valor da densidade D, ó, o D, eu vou trocar pelos valores que eu tenho, ou seja, 20 gramas por centímetro cúbico. Então, vem aqui, ó, 20, vou escrever gramas barra centímetros cúbicos, ó, vezes, da minha fórmula, vezes o volume V. O V eu vou trocar pelo valor que eu tenho aqui, que é 25 centímetros cúbicos. Cadê minha canetinha verde? Ó, então, vou aqui, ó, 25, tá? E aqui eu vou escrever a unidade que é centímetros cúbicos, ok? Então vocês observem, centímetro cúbico. O que é que eu vou fazer com essas unidades iguais? Eu vou cancelar essas unidades, ó. Essa unidade centímetro cúbico com centímetro cúbico eu cancelo, tá? Ou seja, eu corto ela aqui e a unidade que vai restar para mim no final vai ser o grama, que é uma unidade para massa, tá? Já que nós estamos calculando a massa. Então, fazendo esta conta aqui, você vai ter que a massa M vai ser igual 20 multiplicado por 25 vai dar 525
E a unidade que nós vamos utilizar é esta que sobra aqui, ou seja, o G de gramas, ok? Então eu tenho aqui, ó, a minha resposta, ou seja, nós acabamos de calcular a massa deste material aqui que foi pedido na questão, ou seja, no exemplo número 2. Estão vendo só como é tranquilo? Então, agora, tarefa para vocês, façam a leitura destas duas questões aqui, copiem antes no caderno, façam a resolução, tirem uma foto e mandem para mim anexado ao documento do Google Forms, tá certo? Cada questão dessa aqui valerá 5 pontos, tá? Mais uma coisa, uma observaçãozinha aqui que eu coloquei para vocês, ó. Lembram que eu falei para vocês, se as unidades forem diferentes, vocês precisam converter para deixá-las iguais, tá certo? Então aqui, ó, nesta questão aqui, se vocês observarem, o volume está em litros e a densidade está em centímetros cúbicos. O que você vai ter que fazer é converter este volume aqui que está em litro para centímetros cúbicos. Aí você vai usar, ou seja, montar uma regra de 3 e fazer a conversão como nós vimos na aula do vídeo anterior, tá certo? Então, quando você converter este volume aqui para centímetros cúbicos, e assim você terá as unidades iguais e você substituirá na fórmula, ou seja, em uma destas fórmulas aqui, tá? Verifique, faça a leitura, refira os dados e aí você vai descobrir qual das 3 fórmulas você vai utilizar. Então, até a próxima aula e bons estudos para todos.